Gênesis, glória a Deus, de Gênesis capítulo 6, aleluia, e versículo 10, aleluia, versículo 10 que diz assim: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu sobre. Amém? Aleluia. E vamos ali no versículo 3 que diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a bitumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne. 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Ele tinha, glórias a Deus, um caminho perfeito para o homem na face desta terra. Glórias a Deus. Mesmo a queda, glórias a Deus, de Adão e Eva, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor tinha preparado algo bom para o homem, aleluia, para desfrutar desta terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra vai nos dizer, glórias a Deus, que não foi da forma como o Senhor queria, glórias a Deus, porque o homem foi culpa de Deus? Não foi culpa de Deus. Foi porque o homem se corrompeu a cada dia, do dia para o outro, do dia para o outro, e assim por diante. O coração do homem ele foi se corrompendo. O coração do homem foi se enchendo de violência, foi se enchendo de maldade, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e chegou num certo ponto que o Senhor já não podia mais, aleluia, Jesus, conter aquilo ali. Já não era mais do agrado do Senhor aquilo ali, aleluia, Jesus. E o Senhor achou, aleluia, Jesus, por fim, glórias a Deus, destruir a terra, glórias a Deus, e tudo que nela tinha, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, que nesse meio tempo, glórias a Deus, tinha ali este homem Noé, e ele gerou aos 3 filhos, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, glórias a Deus, que esses 3 filhos nasceram no meio desse povo corrompido, glórias a Deus. Deste povo, aleluia, Jesus, cheio de maldade, cheio de violência, glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, ele falou para Noé que haveria, aleluia, o dilúvio, ele destruiria, glórias a Deus. O Senhor, ele preparou um grande livramento para a família de Noé, glórias a Deus, aleluia. E esse livramento era tanto para a família de Noé e para todos aqueles, aleluia, que quisessem entrar na arca. Porque eu vejo, meus irmãos, pela palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor ele não fez apenas um barquinho pequeno só para a família de Noé e as suas esposas dos seus filhos, aleluia.
Aquele barco, aleluia, nos dá a entender que era um barco enorme, né, pastor Alex? Aleluia. Era um barco enorme, aleluia. Haveria muito espaço, aleluia, Jesus, para que pessoas, aleluia, Jesus, ao verem Noé construindo, ao verem Noé, aleluia, erguendo aquele barco, aleluia, Jesus, eles pudessem ter em sua mente, aleluia, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, aleluia, Jesus. E Noé, por 100 anos, diz a palavra do Senhor, enquanto estava construindo, aleluia, Jesus, Noé anunciava, aleluia, anunciava o dilúvio. Mas as pessoas daquela época, aleluia, Jesus, a palavra vai nos relatar que elas nunca tinham visto ainda chuva, elas nunca tinham visto ainda o pingo de água, aleluia, Jesus, vindo do céu, apenas, glórias a Deus, ali, o sereno da noite que eles tinham para regar as plantas. E assim, então, eles nunca presenciaram uma tormenta, eles nunca presenciaram uma inundação, aleluia, Jesus. Nunca choveu do céu, nunca aconteceu isso, glórias a Deus. Eles tinham na sua mente aquilo que eles nunca viram, não podia acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, ela é eficaz, ela é certa, ela não volta, aleluia, Jesus. O que o Senhor fala, Ele faz, Ele cumpre, aleluia, Jesus. E assim, aleluia, foi a mensagem do Senhor para este homem. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. O Senhor pede para que Noé então construa aquela arca, aleluia. Dá a dimensão, a largura, a altura, aleluia, Jesus. Dá a porta, dá a janela, aleluia, Jesus. Faz a porta assim, faz a janela assim. Ou seja, todas as medidas possíveis, glórias a Deus, do jeito que o Senhor queria, Noé construiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ninguém se atentou, aleluia, Jesus, aos detalhes que o Senhor fez ali, aleluia. Ninguém quis, aleluia, Jesus, mudar, aleluia, Jesus, o seu pensamento. Ninguém quis mudar a sua atitude. Então, aleluia, aguardaram, esperaram, aleluia, Jesus, que isso viesse a acontecer, aleluia. Glórias a Deus. No coração deles, eles tinham, nunca aconteceu, nunca caiu chuva do céu, aleluia. Eu vou pagar para ver, aleluia, Jesus. Mas foi assim, aleluia, que aconteceu, meus irmãos, aleluia, naquela época, naquele tempo, aleluia, Jesus, a qual este homem presenciou, aleluia, Jesus, o que Deus falou, Deus, o Senhor cumpriu, aleluia. Eu falo para a igreja nesta noite, aleluia, através desta palavra, aleluia, que assim como o Senhor, glórias a Deus, Ele concedeu o livramento para aquele povo, aleluia, Jesus, ou seja, para aquela família naquela época, glórias a Deus, e não porque para aquele povo também, porque o Senhor também queria salvar pessoas naquela época, aleluia, Jesus. Mas o coração do homem, aleluia, Jesus, era mau. O coração do homem era corrompido, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eles nunca tinham visto a chuva. E isso fortaleceu, aleluia, Jesus, eles não entrarem dentro daquela arca. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus irmãos, aleluia, o Senhor, Ele também tem, aleluia, um plano de salvação para mim e para você. Aleluia. Só que o Senhor fala nesta noite que hoje, aleluia, nesse tempo a qual nós estamos é diferente. Aleluia, Jesus. Nós já vimos chuva, nós já vimos vento, furacão, aleluia, terremoto, maremoto, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, aleluia, Jesus. Já vimos muitas coisas, aleluia, Jesus, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a tua fé, a fé da tua família, aleluia, Jesus, em crer num plano de salvação que Deus tem para mim e para você. Hoje, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ninguém é, aleluia, Jesus, leigo, glórias a Deus. Ninguém pode dizer, eu não sei, aleluia, Jesus, como será isso, glórias a Deus. Não, meus irmãos, aleluia. Alguns podem dizer, aleluia, fala, tentando, aleluia, mas quem nunca ouviu a palavra, como é que vai ser salvo? Quem nunca ouviu da palavra, quem nunca ouviu da pregação, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os céus, o vento, as estrelas, tudo que há, aleluia, dizem que há um Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Aquele que, aleluia, quer se salvar, aquele, aleluia, Jesus, que quer morar no céu, aleluia, que
que quer ter a sua casa celestial, aleluia, lá no céu, ele propõe no seu coração se aproximar de Deus. Aleluia. Ele propõe no seu coração, aleluia, Jesus, em crer, em confiar, aleluia, num Deus a qual está sendo pregado, aleluia, Jesus. Mas muitas pessoas, aleluia, nesse tempo, aleluia, têm endurecido também o seu coração, mesmo vendo, mesmo observando, mesmo vendo aí fora, aleluia, a violência, vendo aí fora a guerra, vendo aí fora, aleluia, tantas coisas acontecendo, mas o seu coração não está duro. Não dá ouvido à palavra do Senhor. Não dá ouvido, aleluia, Jesus, que está sendo anunciado. Não dá ouvido às Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, aleluia, Jesus, não há mais desculpa. Aleluia. Não há mais desculpa para as pessoas. Aleluia. Não há, aleluia, Jesus, mais como, aleluia, negar, aleluia, Jesus, que o Senhor, aleluia, Jesus, tem pregado dia após dia na congregação. Aleluia. Eu vejo mesmo pela palavra do Senhor que quando, aleluia, Jesus, o Senhor conta a parábola do rico e do Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem lá no inferno, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele tenta achar formas e maneira para que pessoas fossem alcançadas pela palavra de Deus. Ele fala: Pai Abraão, pede para que um que morreu volte lá e anuncie o Evangelho. Anuncie, aleluia, Jesus, que há inferno e há céu. Aleluia, Jesus. Aquele homem lá no inferno, onde ele já não tinha mais para onde ir, de lá ele não sairia mais. Aleluia. Mas ele tinha uma consciência, aleluia, Jesus, se ele pudesse, ele pregaria a palavra de Deus, ele anunciaria a palavra de Deus, aleluia. Mas lá no inferno já não tem mais chance, meus irmãos. Já não há mais oportunidade, aleluia, Jesus. Pai Abraão só vai dizer uma coisa para ele, aleluia, glórias a Deus, nesta parábola, glórias a Deus. Olha, nenhum morto pode sair daqui para lá, daqui para cá, não tem como. Há um grande abismo. Mas lá na terra, aleluia, tem os seus profetas, tem os meus profetas, que eles ouvem, que eles escutam então eles pregando, que eles escutam, eles acreditam naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo anunciado, para que eles venham se salvar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, aleluia, a palavra do Senhor está sendo anunciada. Jesus está voltando. Aleluia. A igreja tem que se preparar. Nós temos que nos preparar. Aleluia. Nós temos que nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há mais, aleluia, Jesus, na palavra do Senhor ali em Hebreus, a palavra de Deus diz que não há mais segundo sacrifício. Jesus não vai morrer de novo pelos teus pecados. Jesus não vai morrer de novo pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, irmãos. Jesus morreu uma vez só. Aleluia. Então é bom que nós venhamos se arrepender agora, hoje, aleluia, nesse dia, glória a Deus, porque Jesus, aleluia, logo está às portas para buscar seu povo, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele chega dizendo a palavra dele, aleluia, Jesus, quando está ali na cruz: tetelestai, está consumado, está feito agora. Amém, igreja? A gente, meus irmãos, aleluia, que estão procurando uma segunda oportunidade. Aleluia. Não, mas eu vou aproveitar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque vai haver a segunda oportunidade. Aleluia, Jesus. Engana-se, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: bem-aventurado é aquele que subir na primeira. Aleluia.
primeiro chamado. Aleluia. Né? Bem-aventurado. É aquele que vai ser chamado a primeira vez. Aleluia. Porque já pela segunda, meus irmãos, aleluia, é para condenação. Porque nós que morremos em Cristo, os mortos vão em primeiro e nós vamos ir. Aleluia. E vamos estar lá no céu, já glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Porque confiaram na palavra de Deus, confiaram na pregação, se prepararam. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos dá indício em tudo, meus irmãos. Aleluia. Quem deixou ir pela segunda vez, quem deixou para se preparar pela segunda vez, não teve acesso. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos. Aleluia. Não tem acesso pela segunda vez, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As palmas para Jesus. Glória a Jesus. O Senhor, ele chega a relatar nesta passagem que os fins dos tempos, a vinda do Senhor Jesus será como os dias de Noé. Aleluia, Jesus, será como os dias de Noé. E como é que estava o tempo de Noé, meus irmãos? Aleluia, Jesus? Ele estava incrédulo aquilo que ia acontecer. Embora estava acontecendo como o mestre falou naquele dia, glórias a Deus, casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam, aleluia, Jesus, tudo um pouco mais. Aleluia. Mas o principal, aleluia, Jesus, é que eles não criam no que ia chegar até eles. Por isso que o Senhor fala, aleluia, Jesus, será como os dias de Noé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque as pessoas nesse tempo agora nós estamos, aleluia, elas não estão crendo na volta de Cristo. Elas não estão observando, aleluia, Jesus, aquilo, glórias a Deus, que a palavra do Senhor tem nos mostrado a cada dia. Glórias a Deus. Elas não têm, meus irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. As palmas para Jesus. Mas, irmão Tiago, eu queria vir hoje aqui porque eu quero ser liberto. Quero que liberte minha família. Glória a Que Deus, liberte minha glória a família. Jesus. Que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor tem preocupação, aleluia, Jesus, na alma da pessoa. Glórias a Deus. O Senhor se preocupa em salvar, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, aleluia, Jesus, como está aqui, os três corrompidos. Esses homens aqui poderiam dizer: eu cheguei, eu quero bênção, quero vitória. Eu já não quero chegar num mundo corrompido. Não quero já chegar, ter que sair deste mundo, perecer neste mundo, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas a importância do Senhor naquela época, aleluia, Jesus, glórias a Deus, era destruir os ingratos, os injustos, aleluia, Jesus, e guardar os justos. Aleluia. Então se sinta privilegiado, você, eu, aleluia, Jesus, enquanto Deus tem te guardado ainda. Quando o Senhor tem estendido as tuas mãos, aleluia, Jesus, e tem nos livrado a cada dia, meus irmãos. Aleluia. Pense um pouquinho, meus irmãos. Reflita um pouco, aleluia, Jesus, o que Deus tem feito em favor de nossas vidas. Muita coisa poderia estar acontecendo agora neste nosso Brasil. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas está acontecendo bem longe. Glórias a Deus. É as mãos de Deus, é a misericórdia de Deus, aleluia, que tem nos alcançado. Glória a Deus Deus. só pedir para o Senhor, aleluia, Jesus, Senhor, dê mais tempo para esta pessoa, ajuda este irmão, ajuda esta irmã a se recompor. Jesus pode libertar. Só o sangue de Jesus pode agir em favor da nossa família, meus irmãos. Porque foi o sangue de Jesus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que nos tirou da condenação. E é só Ele que pode tirar a tua família da condenação. Amém, igreja? Aleluia, as palmas para Jesus, glória a Deus.